Queremos te agradecer, Pai, por ter o privilégio de poder adorar o Senhor publicamente, por ter o privilégio de poder confessar ao Senhor, Pai, publicamente, sem que haja nenhuma retaliação violenta contra nós. Queremos te agradecer por isso, Pai. Queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, pelos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que somos omissos, pelas vezes que podemos confessar ao Senhor, Pai, de forma verbal, podemos confessar ao Senhor com as nossas atitudes e deixamos de fazer isso por inúmeros motivos. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, pela nossa negligência. Pedimos perdão porque às vezes tratamos o Senhor, Pai, como se fizesse simplesmente parte da rotina, como se a liturgia do culto fosse uma coisa seca, algo que acontece todo domingo, toda semana, e é normal. Isso, graças ao Senhor, faz parte do nosso dia a dia, mas falar com o Senhor, falar com Deus que criou todas as coisas, não é algo normal, não é algo que pode passar desapercebido, Pai. Ter o privilégio de adorar o Senhor, ter o privilégio de falar com o Senhor, Pai, de poder confessar os nossos pecados para o Senhor e o Senhor poder nos perdoar, Pai, não é algo normal, Pai. Não é algo normal. Nós devemos dar importância a isso. Agradecemos ao Senhor por nos dar essa oportunidade, por nos dar a dádiva de poder nos relacionarmos com o Senhor, Pai, de poder estar nessa aliança que o Senhor mantém. Agradecemos ao Senhor, Pai. Queremos louvar o Seu nome, queremos engrandecer o Seu nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, Pai. O Senhor é digno de receber toda a adoração, Pai. Que a nossa vida seja, Pai, adoração ao Senhor, que o Senhor seja o centro, Pai, de nossas vidas, que não sejamos nós, mas que seja o Senhor, Pai, o centro de tudo aquilo que fazemos, o propósito final, o nosso incentivo, a nossa motivação, Pai. Não precisamos de paliativos para isso, não precisamos de coaches para dizer o para que a nossa vida existe. Nós sabemos por que estamos aqui, sabemos qual é o propósito de nossas vidas, é adorar o Senhor, Pai. É gozar dessa comunhão eternamente, Pai. Queremos fazer isso, Pai, com grande alegria, com grande entusiasmo, Pai. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor, Pai, com gratidão em nossos corações, com gratidão, com sinceridade, Pai. Queremos te agradecer, Pai, queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, vamos nos levantar, vamos cantar ao Senhor. Essa semana celebramos a descoberta do Samuel. Teremos mais um menino entre nós. E estamos felizes por isso. Ficamos felizes também pela Kel ter comemorado seus aninhos. Foi muito bom. É muito bom viver em comunidade. Glória a Deus. Você está aqui. O papai também já está aqui. O papai do Bernardo, igreja de meninos, liderando aí, despontando, né? Por enquanto. Vamos cantar ao Senhor. Maravilhosa graça e o infinito amor do Senhor que nos comprou e nos guardará e nos manterá, nos conservará até Ele vir nos levar de volta para Ele. Quem derrotou a escuridão e me
as nossas mãos e cantar. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. De novo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Oh, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele Deus, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, vida entregou para me resgatar, oh, pra sempre eu canto no que fizeste a mim, pra sempre, sempre, pra sempre eu canto no que fizeste a mim. Glória ao Senhor, maravilhosa graça de Deus, que nos convida a ir e prosseguir e a estar sempre em frente. Já aprenderam essa? No escuro caminho aqui. Ih, vamos esperar, Leandro. Calma aí. Aí. No escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado. O Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado. É isso que somos, me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra, aleluia. Na cruz faz morrer então em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete, o amor que transborda e cura a dor, nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer. Coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer. Espera, verdade que nos faz sonhar, depender da tua promessa,
chamou para a liberdade. Nele está toda a verdade. Sempre em frente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa um banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente o amor transforma e dá sentido a toda dor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Maravilhoso é, Senhor. Nós te rendemos honra e glória e louvores. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Bendito és. Não há outro como. Não há soberano. Não
Dizer que sou grato, me
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, ó Senhor, dizer que és formoso, me derramar, te amo, preciso de ti, eu sou grato a ti, eu venho me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou muito grato, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agora chegou o momento de orarmos por nós, pelas nossas autoridades, pelo nosso país. E eu queria ler um texto com os irmãos que é muito conhecido para nós, mas que é muito importante a gente sempre lembrar desse texto. Fica em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nesse momento, eu quero convidar os irmãos a suplicar ao Senhor, aquele que é o único capaz de perdoar os seus pecados e sarar as suas enfermidades. Quem quiser pode vir à frente, chamar os pastores aqui, se quiser. Já diz aquele ditado, né? Soldado no quartel procura serviço. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que somente em Ti encontramos segurança, em Ti encontramos as respostas para a nossa busca, nossa procura, e é diante de Ti que nós estamos aqui, Senhor. Senhor Jesus, nós poderíamos buscar a solução em outras fontes, mas nenhuma dessas fontes saciariam o nosso coração. Somente o Senhor Jesus tem as fontes de água viva, que sacia a nossa sede, que sacia o nosso desejo. E os nossos irmãos e irmãs aqui, Senhor, estão diante do Senhor, porque existem áreas de suas vidas que precisam ser saciadas, que precisam da intervenção do Senhor, que precisam que a mão poderosa do Senhor entre em seus corações, entre em suas mentes, entre em seu corpo e traga cura, e traga paz,
e traga transformação. E lance fora, Senhor, da vida deles todo medo, toda angústia, toda aflição, toda ansiedade. Pai, nós cremos que o Senhor é capaz de trazer a resposta para cada um deles, que o Senhor pode intervir na vida deles. Então nós oramos ao Senhor pela cura do Senhor, pela maravilhosa graça que é capaz de entrar na nossa fisiologia, na nossa parte neural, nos nossos músculos, no nosso osso, em nosso interior, e trazer cura. Nós cremos no Deus que cura. Por isso estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, clamando ao Senhor, para que o Senhor opere na vida dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, naqueles que estão em casa, naqueles que estão sentados, em pé. Ah, Senhor, intervém com a resposta do Senhor, para a glória do Senhor. Faz Teu nome grande na vida dos nossos irmãos e irmãs. Queremos orar também, Senhor, pela vida dos candidatos e candidatas deste governo, e também por os que já estão exercendo neste ano os seus mandatos, para que estes sejam iluminados pelo Seu Espírito e olhem para a cidade não como um lugar a ser explorado, mas um lugar a servir, Senhor, de melhor qualidade para todo morador dessa cidade. Para aquele que mora no centro, aquele que mora em Botafogo, em Alecrim, no São Cristóvão, nos bairros mais longes, ao bairro mais visível. Intervém, Senhor, na política dessa cidade, para o bem-estar do cidadão dessa cidade, para o morador dessa cidade e para aqueles que vêm visitar essa cidade. Toma, Senhor, o presidente dessa nação e os futuros candidatos, que o Senhor tome-os nas mãos, que essa eleição, Senhor, não haja morte, não haja perseguição, não haja criminalidade, mas que haja, Senhor, a paz do Senhor, e que vença aquele que o Senhor assim quiser. E que nós como igreja entendamos que nossa segurança não está em presidente, nossa segurança está em Jesus Cristo, nele para sempre e para todos sempre. Agradecemos o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de nossa cidade, nossos irmãos e nosso país, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Queridos, antes de eu passar mais um momento aqui, eu queria só mais um momento de oração, mas assentados mesmo. Qual foi a última vez que num culto público você orou por 5 pessoas que não conhecem Jesus? Qual foi a última vez que você trouxe diante do Senhor essas 5 pessoas, sem pensar em seus problemas, sem pensar nas suas necessidades, mas na maior necessidade dessas pessoas, que é desfrutar de Cristo? Então nessa hora, pensa nesses 5 nomes de pessoas que não tiveram uma experiência com Cristo, que não conhecem Cristo e fazem parte do seu círculo de amizade, que se relacionam com você, que você fala com eles, que você lida com eles, que talvez vocês nunca perceberam, que nunca oraram para que eles tivessem um encontro com Cristo. Eu vou te dar um minutinho para que você traga a memória e comece a orar por ele, por ela, para que eles possam ter a oportunidade, seja através da sua vida, ou seja através da vida de qualquer um que prega o Evangelho, para conhecer Cristo.
Ah, Senhor, Tua palavra nos chama como filhos e filhas em uma nação sacerdotal. Como sacerdotes, diante do sumo sacerdote, nós queremos interceder pela vida destes que colocamos, Senhor, em oração diante de Ti. Ah, Senhor Jesus, que essas pessoas estejam diariamente em nossas orações, até que vejamos eles respondendo ao chamado do Evangelho, até que vejamos eles cultuando o Senhor, até que o nome do Senhor seja glorificado por suas bocas. Então nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, diante da cruz, essas petições, essas vidas, e clamamos para que o Senhor alcance-os por meio da pregação do Evangelho, que o Teu Espírito esteja trabalhando em seus corações, que gere neles a necessidade e a fome de conhecer o Senhor, que as barreiras e as fortalezas que eles criaram caiam por terra, sejam desmoronadas, e o poder do Evangelho quebre todas as barreiras. Ah, Senhor, desperta-os, aviva-os, traga-os a uma experiência poderosa contigo. E misericordiosamente nos conceda essa graça de sermos os agentes a pregar o Evangelho. E quem sabe possamos ver em breve esses futuros irmãos e irmãs em Cristo sendo discipulado, passando pelo batismo e tendo comunhão na ceia conosco, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Pode ficar aqui. Estamos caminhando para o momento da pregação. Vamos ouvir a pregação. E esse momento, como já aprendemos, não é um momento em que ficamos passivos, mas é um momento ativo também, que você esteja ouvindo, discernindo, digerindo essa palavra e aplicando ela na sua vida. Queria ler um texto com os irmãos. Ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A palavra do Senhor é a verdade, é a única verdade, é a única verdade. Vamos orar mais uma vez. Pai, que possamos ouvir a Sua palavra, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, que sejamos terras férteis, Pai, para que possamos frutificar essa palavra, Pai. Faça essa palavra frutificar em nós, crescer em nosso coração, crescer em nossa mente, que possamos aplicá-las e que através dessa pregação possamos ser santificados, Pai, pelo Teu nome, em nome de Jesus. Queremos pedir ao Senhor, Pai, pelo nosso pastor Everson, que vai estar pregando agora, Pai, que o Senhor use o Teu filho com fidelidade, com sinceridade, com ousadia, com intrepidez, Pai, com fé, Pai. Que essa palavra não é qualquer palavra, essa palavra é viva, Pai, essa palavra é espada, que pode nos transformar. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Ô Lucas, depois você bota um pouquinho de retorno aqui para mim. Queridos, graças e paz, boa noite, tudo bem? Vire para o seu irmão e diga só as Escrituras. Amém. Eu gosto do tio Nico, gente. Amém. Queridos, existe alguma coisa, eu fiz essa pergunta hoje na EBR e volto a fazer. Existe alguma coisa que te
te deixa maravilhado na criação, na natureza? Existe algo que você vê, está ali, contemplando, e você diz, uau, que coisa linda, que coisa fabulosa. Alguma coisa que chega, é tão maravilhoso ou maravilhosa, que causa até um certo medo, tremor. Né? Há uma palavra hebraica para isso, cagaço. Um exemplo simples. Eu gosto de contemplar a praia, de olhar a praia, ver como é que a praia está, passar ali. Não sou muito de ir à praia, dá para ver, né? Mas uma coisa que sempre me dá um friozinho na barriga é quando está em ressaca. Mas eu gosto de ficar ali vendo. Quando eu era mais adolescente, são uns 3 anos atrás, eu gostava de ir para a pedra lá que a gente chama do trampolim, ficar ali perto, ali em cima, e ver aquilo varrendo. Parece um milkshake, né? Vem aquela espuma. E eu fico pensando, olha o que eu penso, rapaz, se alguém cai ali, lanha de cima a baixo, machuca. E ao mesmo tempo eu fico pensando, que impede essa força descomunal de ir, de levar, de varrer, de subir, senão a graça de Deus. Então aquilo me maravilha. E me maravilha ver que o que Deus cria é inabalável. E o que o homem cria não permanece. Vou dar um exemplo simples. Para quem é morador de Cabo Frio há algum tempo e que nasceu em Cabo Frio, conhece a Pedra da Baleia. Fica perto do forte. Aquela pedra lá, que quando a maré está um pouco mais baixa a gente vê. Não tem? Nunca fui até ali. Sempre tive um medo de nadar até ali. Porque eu penso, vou subir ali, tem ouriço, vou me machucar. Aí vem turista, sobe e tira foto. Aquilo está ali desde que eu me entendo por gente. Nesses 35 anos de existência, aquilo está ali. Amém? 46. 46 anos que eu tenho e aquilo está ali. Vem onda, vem ressaca, vem o que for. Permanece ali. Aí o pessoal em Cabo Frio cismou, não sei se foi Marinha, se foi o que foi, de colocar uma haste de metal para indicar que ali tinha uma pedra. Durou a primeira ressaca. Levou. Não ficou muito tempo. O que Deus criou permaneceu. Mas o que o homem colocou, bastou a primeira ressaca, aquilo envergou e foi embora. E ninguém sabe onde a placa parou. Ninguém sabe. Então eu me maravilho ao ver que o que Deus criou, diante do fenômeno da natureza que Ele criou, resiste, mas o que o homem criou ali não foi capaz de resistir. É algo que foi abalado estruturalmente, e diferentemente da pedra-baleia, que foi inabalável estruturalmente. Então o tema dessa mensagem, e o sermão, se o Leandro não leu, pegou spoiler, que ele imprimiu, gente, aqui, é inabaláveis. Inabaláveis. Verso de número 58, 1 Coríntios capítulo 15. Se existe uma coisa que o cristão tem como privilégio e responsabilidade, é a leitura bíblica. É um privilégio. Afinal de contas, nós éramos inimigos do Senhor, não tínhamos a Bíblia nem como palavra de Deus, e hoje temos um relacionamento de filial com Deus. Deus é o nosso Pai, e hoje nós temos. Acharam? 1 Coríntios, não é segunda não. Capítulo 15, versículo 58. E hoje a gente tem esse privilégio e responsabilidade. Por quê? Porque a gente pode ler um texto e criar em cima desse texto um pretexto para uma ou muitas
heresias. Então, a nossa responsabilidade é ler o texto de maneira que represente o que ele diz, que está de acordo com o seu gênero literário, e não aplicá-lo de maneira equivocada e criar uma teologia ou uma doutrina em cima de algo que o Senhor não criou. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Fecha o seu olhinho um pouquinho comigo. O que a gente vai fazer aqui agora, o que eu vou fazer com vocês, é o que a gente chama de Lectio Divina. É uma leitura divina. Fecha o seu olho um minutinho e só escuta o que o texto diz. Portanto, meus amados irmãos, amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ainda de olhos fechados. Portanto, meus amados irmãos, amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ah, Senhor, essa é a tua palavra. O que o Senhor quer falar conosco? Como o Senhor quer falar conosco? E o que essa palavra, através de nós, pode falar com o perdido? Fala conosco, Pai. Fala conosco. Por meio da tua palavra, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes em quê? O que é a obra do Senhor? E o que seria um trabalho que não é vão? Bom, vamos por partes. Paulo está concluindo uma caminhada de orientações, exortações, consolos com a igreja de Corinto. Ele está no capítulo quase que final. Ele está terminando o capítulo 15 e o 16 fecha essa carta. Ele está no final de uma série de exposições e aplicações, implicações sobre a ressurreição. Como que a ressurreição, o que acontece se cremos ou não cremos na ressurreição? Quais os impactos da ressurreição para um homem casado, uma mulher casada, um homem solteiro, uma mulher solteira? Quais as implicações? Quinta-feira, fiz essa pergunta no pequeno grupo. Qual a implicação da ressurreição para você, mulher, para você, homem que é casado? E as respostas foram interessantes, um silêncio gritante. Porque sempre temos a tendência de ver a palavra de Deus de um modo muito aberto, mas nunca particular, nunca aplicado à nossa vida, como casado, como solteiro, como desesperado, como adolescente, como adulto, como empresário, como funcionário. Mas se nós não trazemos essa realidade para essa prática, as Escrituras não passam apenas de ser algo lá e nós aqui. Então a gente precisa puxar
e ver como isso se aplica à nossa vida como indivíduos, como filhos, como pais, etc. Paulo está escrevendo uma carta e concluindo essa carta e esse capítulo para uma igreja que vem de uma filosofia totalmente contrária ao cristianismo. Volto a lembrar, o pensamento dessa igreja, antes de ser igreja, é que a matéria é má e o espírito é bom. Essa dicotomia de ideia de que o corpo para nada serve. Por quê? Porque se ele fosse bom, não seria matéria, seria espírito. Porque o espírito é perfeito. A ideia é perfeita. A razão é perfeita. O logos é perfeito. Mas a matéria, não. Então a gente pode usufruir disso, já que na filosofia grega, a alma é eterna. Então pode desfrutar do que quiser, comamos e bebamos, fazemos o que quisermos fazer. No entanto, Paulo está dizendo, não é bem assim. Se Cristo não ressuscitou, a nossa vida é vã e beleza, mas e se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou? A nossa vida não é vã. Há um significado, há um sentido. Então devemos destruir os pensamentos antigos e construir a nossa vida em cima da razão maior que é Cristo e esse ressurreto. E aí Paulo termina de explicar os efeitos de crermos ou não crermos na ressurreição, falando sobre o processo pelo qual se dará a ressurreição, a ordem pela que se dará a ressurreição, primazia, depois nós, os que morrermos em Cristo, e por fim ele chega a essa conclusão. Portanto, é uma conclusão, ou seja, concluindo, diante dessa realidade, que a ressurreição é uma realidade, de que a ressurreição me alcançou, de que a ressurreição me chamou de filho de Deus. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Firmes, inabaláveis, sempre abundantes. E quando a gente para fazer esmiuçar o que a gente chama de exegese, a gente vai entender por que Paulo usa de termos muito sinônimos, firmes e inabaláveis. Sinônimos. Por que ele usou de sinônimos? Por que ele usou firme e inabalável? Se é firme, é inabalável. Se é inabalável, ele é firme. Ah, mas podia ser flexível. Sim. Mas firme, em algum ponto em que ele não se deslocasse da sua flexibilidade. Quando Paulo diz sede firmes, ele está usando o verbo, a palavra edrai oi. Diz para o seu irmão, edrai oi. Que quer dizer firmemente convicto. É uma palavra bonita para dizer o seguinte: seja cabeça dura. Mas em que sentido de ser cabeça dura? Porque o que a gente tem de cabeça dura é uma conotação negativa. Fulano de tal é uma cabeça dura, não deixa entrar nada naquela cabeça. Fulano de tal é uma cabeça dura, ele empaca com uma opinião e ninguém tira. É esse mesmo o significado. Quando o Evangelho se apropria da gente, quando a mensagem dessa ressurreição se apropria da gente, devemos nos apropriar dessa mensagem como que nada tirasse essa mensagem do nosso coração. Nenhuma filosofia, nenhuma ideia, nenhuma construção teológica ou filosófica contrária à ressurreição de Cristo pode encontrar no nosso coração algum espaço, na nossa mente, algum questionamento. Devemos ficar como que cabeças duras, firmemente convictos de que isso é uma verdade.
Ainda que um liberal muito versátil na palavra, na eloquência, venha trazer uma série de argumentos, a gente, por mais que não tenha inúmeros argumentos, tem um. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso me basta. Pode dizer, não, mas isso é uma construção filosófica, isso é uma construção ideológica, para poder oprimir ou para poder estimular, porque Cristo, na verdade, não ressuscitou em corpo, é uma ideia. Sejamos cabeças duras nesse sentido, convictos de que a palavra de Deus não é mentira e que Cristo ressuscitou sim. Sim. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Tenham cuidado. Cuidado por quê? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vocês já ouviram Leandro Carnal falando? Eu fico esperando ele repetir uma palavra na frase, né? Para tipo, ele vai gaguejar agora. Pondé. Já ouviram o que escreveu Deus um delírio? Me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome dele. Dawkins. Não. Richard Dawkins. O quanto ele é versátil em suas filosofias. O quanto é capaz de trazer confronto a um coração cuja fé não está alicerçada no Evangelho. As suas filosofias. Se alguém traz o neoplatonismo, é capaz de você dizer, caramba, isso é o cristianismo. E você abraçar o neoplatonismo como se fosse o cristianismo, porque as ideias são similares, mas o fundamento é totalmente diferente. Já viu aquela fala? O fulano é tão bom, tão bom. Olha, que pessoa fenomenal, só falta ser cristão. E aí a gente bebe da água daquela pessoa, como se aquela pessoa tivesse um fundamento maior que o nosso fundamento, que é Cristo. Então a gente precisa ter essa convicção, como que uma criança birrenta. Eu quero, e eu quero, e eu quero. E já reparou que uma criança birrenta não tem vergonha? Lembra da vida de vocês, quando vocês eram birrentos? Não, né, Marina? Mas a gente lembra. Dentro da casa e vídeo. Já viu aquela criança dentro da casa e vídeo? Eu quero! E se joga no chão? E a mãe, às vezes, menino, pelo amor de Deus, você está fazendo vergonha. Eu quero carrinho. Antigamente eu quero PlayStation. E às vezes algumas mães puxam, algumas mães ficam com vergonha. O termo tem a ver com isso. Seja tão convicto que, se você tiver que passar vergonha por causa da sua convicção, esteja preparado para passar. Se o meio que você se encontrar seja meio de pessoas materialistas, ateus, e eles tiverem uma série de argumentos filosóficos, intelectuais, e que para eles naquele meio você vai ser constrangido, vai passar vergonha, esteja disposto a passar vergonha. Mas jamais negocie a fé de que Cristo ressuscitou. Hoje a gente falava aqui na EBR, por que falta-nos? Se a gente entende que a missão da igreja não é evangelizar, a missão da igreja é levar o povo a adorar a Deus. A evangelização é um mecanismo, é um caminho para isso. Por que há dificuldade de fazer isso?
E aí a conclusão foi: falta coragem e intensidade com o rei. Então a gente está sendo chamado a ter coragem. Tenha coragem, porque você vai estar em lugar que vão ridicularizar a sua fé. Esteja com certeza ciente de que, se a sua fé estiver em Cristo, como a certeza de que Ele ressuscitou e de que te chamou para uma nova vida, e que esses sofrimentos, essas angústias vão culminar para a glória dEle, meu irmão, minha irmã, sua convicção tem de ser firme para não se deixar levar por essas ideologias e filosofias. Não precisa levantar a mão. Quem já não passou por um momento delicado, estando num grupo que não há crentes, mas que você tem um respeito por essas pessoas, e essas pessoas falam coisas que você não concorda e discorda, mas não tem coragem para combater. Se eu chegasse aqui agora e pegasse o nome dos pais de vocês, um por um, e começasse a falar mal, falasse que ele é um safado, ela é uma safada, desculpe o termo, tá? Teológico. Qual seria a sua reação? Tem gente que vai dizer: não, mas é isso mesmo. Ninguém vai gostar. Alguém vai se levantar, vai se enfurecer. Mas quando a gente está no nosso meio de relacionamento e alguém critica, zomba, ri de Cristo, da fé que temos em Cristo, a gente é incapaz de mostrar que somos convictos da nossa fé. E aí, como Pedro diz, estejam preparados para expressar a razão da vossa fé quando a pedirem. E a gente é ensinado que razão e fé são dois opostos. Razão é algo racional, fé é algo irracional. E Pedro está dizendo: não, meu filho, fé tem explicação. E essa explicação se chama Jesus Cristo. Ah, mas você crê no livro de fábulas? Se eu não creio num livro cujas as cópias de manuscritos são maiores do que de Platão e de Sócrates, então eu devo constrangê-los a dizer: cara, vocês são mais meninos e levados por ideias que menos comprovação tem do que a Bíblia. Tem mais de 2.000 cópias, manuscritos próximos do que de Platão, de Sócrates. E ele continua: não sejam apenas firmes e convictos da razão da sua fé, mas sejam inabaláveis. Ser inabalável é algo difícil. Quando Elaine caiu da escada, eu estava inabalável. Corri, segurei o braço dela, consegui contê-la de querer que eu puxasse o braço dela para colocar no lugar. Levei até a UPA, fiquei com a UPA e tal. Falei assim: cara, sou o marido, sou o cara. Quando fomos para Araruama e que ela foi fazer cirurgia e tal, e quando eu volto que, olha, estranho, hein? Estão querendo falar com você lá na sala de cirurgia. Primeiro pensamento: caraca, Deus é maravilhoso, a gente orou, e vai chegar lá, o médico fala assim: cara, abriu e fechou, porque curou, está cicatrizado. Aí tu sobe o segundo vão da rampa e já pensa: não, ela deve estar nervosa. Deve estar nervosa. E o médico falou assim: vai lá e acalma ela, que ela está nervosa. E aí quando você chega mais perto, já assim: meu Deus, a minha esposa morreu. E quando sai o médico: então, sua esposa teve um edema de glote. Falei: caraca, parece ter nome de série, né? Edema de glote, capítulo 1. Falei: doutor, nem sei o que é isso. Ah, ela teve a garganta dela fechou, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Eu falei assim: e a gente entubou.
passou todos os filmes sobre Covid. Quem entubou e não voltou? Quem entubou e morreu? Eu falei, meu Deus do céu, Paulo Gustavo entubou, morreu. Um amigo nosso entubou, morreu, Senhor. Mas já estubou. Eu falei assim, tá, e daí? E aí? Não, mas está lá no UTI e tal. E eu falei, ele deve estar mentindo para mim. E aí eu vi que eu não era inabalável. Porque quando eu cheguei no carro, o desespero, o choro, a fraqueza veio e eu precisei chamar os meus irmãos e as minhas irmãs para segurar essa bomba. E aí que é algo interessante. Paulo não está dizendo, olha, indivíduo seja inabalável. Ele está dizendo, irmãos, sejam inabaláveis. E é nesse momento que a minha fé é fortalecida pelas palavras dos meus irmãos. Lohan chegando, posso ir, Cadu falando, posso ir. E estando lá eles me abraçando, conversando, representando a Redentor. A minha fé é fortalecida. E com os meus irmãos eu posso ficar inabalável. E aí você para e pensa, o que é inabalável? A palavra ametaknetoi, imovível diante da pressão externa. Sabe aquele farol construído no meio de um mar bravio? E que as ondas batem e lavam e o farol está lá inabalável. A pressão externa é constante, a pressão externa é diária e o farol está lá inabalável como uma luz para aqueles navios que são levados por ondas a não chegar naquele curso. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Irmãos, sejam como uma rocha firme, um farol firme em tempos de angústias para aqueles que, diante das dificuldades, tenham onde se agarrar. Onde se agarrar. Porque é no meu irmão que eu vejo a ressurreição fazendo a transformação. É no meu irmão que eu vejo o fruto da ressurreição. E quando eu olho para ele, eu lembro, esse nasceu de novo. Esse é o instrumento da graça de Deus. E eu, mediante a minha fraqueza, e eu, mediante a minha força, consigo ver no meu irmão a estrutura para continuar. Inabalável. Coisa maravilhosa. E às vezes a gente negligencia a comunhão dos santos porque não vê o corpo de Cristo. Lembro do Fabinho passando pelos momentos delicados, aí ele falando assim, Everson, uma das coisas que foi instrumento para a minha vida foi estar na comunhão. Lembra? As conversas. Ele nem conversava, né? Mas estar presente. Nas ministrações, nas conversas, no abraço, no carinho. Efésios 4, versículo 14 diz, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, sejamos inabaláveis. Somos e recebemos pressão todos os momentos da vida, todos os dias. Falei para a Elaine, nunca pensei em jogar na Mega Sena. Mas pelas dificuldades financeiras que a gente passa, o que a gente pensa? Cara, é a pressão, eu vou encontrar o meu Redentor ali. A Mega Sena será a minha redenção. Por quê? Porque eu vou ter condição financeira para dar para eles o que eles precisam e nem vou falar para a igreja, né? Eu vou falar assim, ó, tem um investidor aí que quer comprar um terreno e construir a igreja. Lucas, sai do seu trabalho. Porque a gente acaba sendo levado pela pressão. E muitas vezes, não percebendo, a gente acaba indo contra o que prega, quando diz, fui aceito pelo Senhor, mas eu preciso fazer algo diariamente para que a minha filha me aceite e a Elaine me aceite, então eu preciso ganhar na Mega Sena. Que aí eu vou dar algo que eles vão dizer,
caramba, tenho tudo. Mas tudo que elas vão ter é Cristo. Cristo. Porque Cristo é tudo que eu tenho. E quando a gente para perceber isso, que a pressão é para que a gente mude o nosso pensamento acerca de quem Cristo é, para buscar um outro Redentor, uma outra redenção. Paulo está advertindo, seja corpo, porque é o corpo de Cristo que é inabalável, é a igreja que é inabalável, e a gente vê isso ao longo da história. César quis destruir, os homens querem destruir, e a gente tem medo de que, se de repente um político entrar no governo, vai destruir a igreja. Se César não conseguiu, não vai ser um político que vai destruir, não vai, porque o Senhor dessa igreja, Ele é inabalável, e é nele que nós nos tornamos inabaláveis. E ele continua, olha, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E o que seria abundante? Abundante. E o que é abundante? Que tem em demasia, que tem em excesso. É o que a gente tem de dívida. E o pessoal confessando seus pecados aí. Lucas dá aula de administração, você trabalha com isso? Ensina a gente a administrar aí os recursos aí. Mas se vocês hoje derem trízimo, olha, a vida de vocês vai mudar. Não é assim? Que a gente acaba sendo iludido? E por estar num momento de dificuldade financeira, a gente acaba amarrando essa ideia de que a gente está devendo algo a Deus. E não consegue compreender. E por estar amarrado a essa ideia, a gente não consegue agir, porque a gente pensa, cara, as minhas dificuldades, as minhas angústias que eu tenho passado, é fruto de alguma coisa que Deus está me cobrando. De uma punição. É o migrador, é o cortador, é o devorador, é o 7 estrelas, é o tudo. E aí a gente vai trabalhar para o Senhor, sem trabalhar com o Senhor. E Paulo está dizendo, seja abundante na obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Agora eu vou pegar vocês. O que é a obra do Senhor? Pregar o Evangelho, alcançar os perdidos. O que é a obra do Senhor? Já se fizeram essa pergunta? O que é a obra do Senhor? Já, Rafael? Já se fez essa pergunta? O que é a obra do Senhor? O que é a obra do Senhor? Já pararam para ler o que é a obra do Senhor? Então abram e deem uma olhadinha no João capítulo 6, verso 28 e verso 29. O próprio Cristo vai dizer, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Como assim? Mas eu fui ensinado que a obra de Deus era servir na igreja, pregar o Evangelho, dar de comer. Não, minha filha, essa é a nossa obra. Pregar o Evangelho, dar de comer, fazer o que é justo, isso é a nossa obra. Porque a obra de Deus é o seu Filho enviado por causa de nossos pecados.
E quando ele diz, seja abundantes nessa obra, creiam com toda a sua força, com toda a sua existência, com todo o seu coração, de que quem fez a grande obra, que se entregou na cruz do Calvário, fez de uma forma definitiva, o qual a sua vida agora nele se torna inabalável, se torna firme. O grande problema é que a gente nunca olha para a obra do Senhor, e aí a gente quer fazer a nossa obra. A gente nunca para entender que Ele fez a obra redentiva. Não somos nós que faremos. A gente sempre quer ter um senso de autojustificação. Eu faço, por isso Deus me abençoa. Eu faço, por isso Deus me ama. Eu obedeço, por isso Deus me ama. Não, eu amo Deus e eu obedeço Deus porque primeiro Ele me amou. Porque primeiro Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Eu não sou aceito, eu não faço para ser aceito. Eu fui aceito e por isso eu faço. E é depositando a minha fé nessa obra tão maravilhosa de Cristo na cruz que a gente segue, que a gente vai andando, que a gente vai servindo, que a gente vai fazendo a nossa parte. O nosso trabalho passa a não ser vão. Por quê? Porque tudo que eu faço, toda a minha existência, eu faço como que eu estivesse fazendo para o meu Senhor. A palavra vão, kenos, quer dizer sem fruto. Ou seja, na obra do Senhor, sejam abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é infrutífero. Que coisa linda. Quantas vezes você já se perguntou, Senhor, para que eu fui chamado? Qual é a minha vocação? Porque até hoje eu não sei, estou na igreja há tanto tempo. Todo o seu trabalho é para a glória de Deus. Se você trabalha no escritório, se você trabalha dando aula, se você é dona de casa, se você administra, se você vende, se você trabalha no caixa, se você nem trabalha, mas estuda, tudo isso você está trabalhando para o Senhor. Se a sua visão, se o seu contentamento, se a sua fé está depositada naquele que ressuscitou. Então, eu até escrevi isso há pouco tempo. A minha mãe nunca escreveu um livro, a minha mãe nunca pregou para mais de 2 pessoas, no sentido de púlpito. Mas ela cumpriu e cumpre o seu papel de educar filhos para a glória de Deus. Com 90 anos, 91 anos de idade. E a que mais me constrange é quando ela fala assim, não, meu filho, eu ainda tenho muito para fazer. Eu estou orando para que Deus cure minha vista, porque eu ainda quero servir muito a Deus. E eu falo, mãe, agora a senhora tem que estar jubilada, mãe. Ela, não, meu filho, já tirou o dízimo do Senhor? Tira lá o dízimo, oferta. Tem que investir no reino. Eu falo, mãe, o grande problema é que a gente não consegue levar em consideração que tudo que a gente faz, tudo, de cortar o cabelo a fazer unha, estamos fazendo para a glória de Deus, se estivermos com a consciência de que os nossos trabalhos são fruto da graça de Deus para a glória dele. E eu só tenho essa consciência quando o meu olho está fito naquele que ressuscitou. Lembra de Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15, que diz assim, façam tudo sem queixas. Oh, coisa boa, um bocado de gente agora pedindo perdão a Deus. Façam tudo sem queixas, sem nem discussões. Gente, como eu fui provado hoje. Hoje eu fui chamado, ou melhor, nessa semana a gente foi chamado para trabalhar domingo. O professor trabalha domingo? Trabalha. E a gente está lá. Tem professores que estavam lá desde 11 horas, até mais cedo, montando as barraquinhas e tal. Eu cheguei meio-dia e saí 5h20. Teve gente que vai ficar até às 6 para desmontar tudo.
porque é festa da escola, agostiniana não, festa agostina, a gente teve que ir. A vontade é dizer, meu Deus, mas a gente não tem noção de quantas pessoas estão nos olhando, que não conhecem a Cristo, que sabem que a gente tem a fé em Cristo, e ficam esperando só um momento, para ver se a gente frutifica ou não frutifica, com as nossas falas e atitudes. Porque numa hora dessa a gente pode dizer, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui. E a pessoa pode não falar, mas vai dizer, rapaz, é crente, está reclamando de trabalhar, tem tanta gente desempregada. E a Bíblia está dizendo, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Coisa linda. Sabe, você está num lugar que você fala, não queria nem estar trabalhando aqui. Minha vontade é de reclamar. Mas porque a gente está fazendo como que para o Senhor, Ele faz como que brilhemos como luz no universo. Isso não é uma palavra coaching. Para que servem as estrelas nos céus? Para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Então, nós existimos para que Deus seja glorificado. E Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Conclusão. A nossa vida precisa seguir neste conselho paulino. Mas como que a gente aplica esses conselhos à nossa vida de solteiro? Nossa vida de casado, de estudante, funcionário, colaborador. Como ser firme, inabalável e abundante? Como? Como eu trago isso para a realidade da minha vida? Como que isso aqui segunda-feira de manhã vai funcionar? Se eu acordar e o relógio não ter despertado e eu perdi a hora. Como que isso aqui vai funcionar se eu chegar para almoçar em casa e Elaine, não fiz almoço não, está afim não. Como que isso aqui vai funcionar na hora de eu levar a Marina para a escola e falar, filha, hora, e ela, como que isso vai funcionar? Como isso aqui vai funcionar se na hora de fazer o serviço o carro não funcionar? Ou a ideia de que teria o cliente e o cliente não chegar? Como? Saber que nossa vida como solteiro está envolta de oportunidades para vivê-la de modo a curtir sem pensar nas consequências. Mas que, se eu levar essa vida, de forma inconsequente, sem estudar, sem me envolver com as pessoas corretas, mas com as erradas, isso vai me levar a desperdiçar aquilo que Deus enviou o Filho para morrer, a minha vida. E como casado, diante disso, compreender que somos tentados a ceder às tentações de traição, de mentira, de individualidades, de ensinos pós-modernos, diminuição do papel e da identidade masculina, hipervalorização e empoderamento da mulher. E com isso, uma destruição da identidade familiar, levando à separação identitárias e até o divórcio, ferindo filhos e familiares e tendo uma sociedade fragmentada. Como eu aplico isso à luz da ressurreição? Inabaláveis, firmes, na compreensão de que o nosso casamento é para a glória de Deus e representa a união de Cristo e a igreja. E Cristo não abandona a sua igreja. E a igreja não abandona Cristo. Mas ambos permanecem unidos para um propósito maior, que é desfrutar mutuamente um do outro.
ser abundante na obra do Senhor exige de nós e nos dá o privilégio de compartilharmos dessa verdade com os que não conhecem o Evangelho. E, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 34, é uma vergonha para a gente que, desfrutando dessa grande verdade, não estejamos abundando nessa grande verdade. Talvez muitos desconhecem de Deus ao nosso redor, porque essa verdade ainda não tomou a nossa vida. Ela não abundou. Ela só está, como diria o profeta David Keelan, nos artelhos. Mas tem que estar nos cobrindo a cabeça a ponto de estarmos totalmente imersos nela. A missão da igreja é adorar a Deus. E isso exige de nós a proclamação do Evangelho aos que não conhecem a Deus, para que Ele seja conhecido e adorado. E é o que Paulo está dizendo. Sejamos convictos, sejamos inabaláveis, imóveis diante das pressões e abundando na certeza e nessa fé que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e é nele que depositamos a nossa fé. Para todos sempre seja o Senhor adorado. Vamos orar. Senhor, bendito e adorado seja o Senhor. É no Senhor que estamos convictos da nossa caminhada de fé e existência. Que o nosso coração nunca se dê por acostumado ou saciado pelas migalhas que caem da mesa, mas que mergulhemos na refeição principal, que foi partido na cruz, o pão da vida, e nele transbordemos de convicção de que a sua entrega na cruz foi suficiente para que nós fôssemos alcançados por tamanha graça. E a sua ressurreição prova e comprova que não há mais culpa para nós, mas que diante de Deus fomos julgados inocentes. Não há condenação para a gente que está em Cristo. Por isso, permanecemos inabaláveis, sempre firmes e abundantes nesta obra feita por Deus. Amém e amém. Se quiserem aplaudir a Deus. Palavra maravilhosa, maravilhosa. Chegou o momento das ofertas. Eu quero ler com os irmãos mais um texto. Ele se encontra em Atos 20, versículo 35. Diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando ou lembrando das palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então vamos continuar praticando aquilo que temos ouvido, para que essas palavras possam alcançar a quem ainda não ouviu. Amém? Quantos irmãos louvam ao Senhor, o pessoal vai recolher as ofertas. Jesus.
louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos, Senhor, que ofertaram, os que não puderam também, ó Pai. Que nós viemos entender, Senhor, que oferta é culto, Senhor. Culto ao Senhor faz parte do culto, ó Pai. Que nós viemos abrir nossos corações para, Senhor, ofertar, Senhor, na sua casa, Senhor, para que sua casa seja mantida, Senhor, e que o Senhor abra, Senhor, a porta, Senhor, para quem ainda não está empregado, Senhor, abra a porta de emprego, que o Senhor nos sustente, para que nós possamos sustentar a sua obra, para a honra e glória do seu nome, ó Pai, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sei que o pastor Lucas está de folga, mas vou orar e ele vai trazer a bênção, né? Senhor, nós queremos agradecê-lo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no Teu nome. Que em Ti, nós como irmãos e irmãs, possamos ser instrumentos para fortalecer um ao outro, naquele momento em que estamos, Senhor, sensibilizados, feridos, em dias de medo, no dia mau. Que possamos encontrar o Senhor por meio de nossos irmãos, atuando o Senhor por meio de nossas irmãs e irmãos, para que sejamos inabaláveis, firmes, convictos, de que os problemas que possamos estar passando não podem nos tirar a fé naquele que fez a melhor de todas as obras, a obra de Deus. Tudo que fazemos, Senhor, já tem a aceitação do Senhor quando fazemos para o Senhor. E isso nos traz paz para aquilo que trabalhamos e somos empregados. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam com nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Fale com seu irmão, abrace, converse. Antes, deixa eu avisar o DNA, dos anúncios. DNA, terça-feira, às 19h30. Esse pessoal fica de férias, rapaz, esquece até do... DNA, terça-feira, dizendo a culpa, né, gente? Tira o rapaz das férias dele, gente. Férias, hein? DNA, às 19h30, pequeno grupo, às 20 horas. Red Team, sexta-feira, às 20 horas. EBR, domingo, às 18 horas. Culto dominical, às 19h30. Queria chamar aqui a Kevin para a gente orar por ela, que fez aniversário essa semana. 25 anos. Não, tá bom, 15 anos. Né? E Mateus e Perrequinha. Né, que descobriu que vai ter Samuel. Né? Samuquinha. Vamos estender as mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos, das suas filhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoou o Mateus e a Rebeca com o príncipe, e que vai ser, meu Pai, amado, cuidado, orientado, disciplinado com amor no Evangelho, nas caminhadas que Cristo tenha levá-los. Como igreja, meu Pai, nós somos e estamos extremamente felizes com a alegria deles. E oramos para que dia após dia vejamos o desenvolvimento saudável do Samuel. Agradecemos o Senhor também, meu Pai, pela vida da Kevin, que aniversariou ontem. Que a graça do Senhor continue, meu Pai, levando a um caminho de santidade, de relacionamento com o Senhor, sendo fruto da graça do Senhor e um instrumento para a nossa vida, essa comunidade, para os seus pais, para a sua família. Assim nós somos gratos pela vida de ambos, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu posso fazer igual, né, o presbítero Fábio. Tchau, pessoal de casa, que Deus abençoe a todos. São Gonçalo, Niterói.
Amém. Olha, sabe que é para compartilhar, né? Para não desligar.